Olá pessoal, bem-vindos ao canal Legado da Fiel. Hoje nós estamos aqui num lugar muito especial, nós estamos no Memorial do Esporte Clube Corinthians Paulista, que foi cedido gentilmente hoje pelas pessoas que administram esse lugar, esse departamento. E é muito importante que nós possamos hoje passar um pouquinho da história para vocês. Mas antes de entrar nesse assunto diretamente, eu gostaria muito que vocês se inscrevessem no nosso canal, que vocês dessem um likezinho lá, fizessem um comentário, compartilhassem com seus amigos, tá bom? E ativassem o sininho para que vocês possam receber novas informações e novas notificações nossas. Então nós estamos aqui, como eu disse, no Memorial do Corinthians. Esse aqui é o primeiro troféu que o Corinthians ganha, quando ainda era amador, em 1914. O time de futebol ganha esse troféu. O primeiro troféu do Corinthians, na realidade, não é esse, é um de corrida de rua, chama Unione Viaggiatori Italiani, são União dos Viajantes Italianos, ganha em 1912, ganha numa corrida de rua, e que 3 atletas trouxeram o troféu para o Parque São Jorge. Não está aqui no momento, mas como time de futebol amador ainda, esse é o nosso primeiro troféu. Esse sim, é o do primeiro campeonato paulista que nós disputamos. Disputamos o primeiro em 1913, terminando em 3º lugar, e no segundo campeonato, jogando pela Liga Paulista de Futebol, nós ganhamos esse troféu aqui de 1914, e ele é o nosso primeiro título invicto do Corinthians. E o seu artilheiro foi o Neco, com 12 gols. O Corinthians jogou 10 partidas e ganhou as 10 partidas, realmente algo inédito. Andando um pouquinho por essa sala aqui, estamos aqui, ó, mostrando para vocês o troféu ganho. Esse troféu é muito importante. Esse é o troféu aqui, é o troféu do centenário da nossa independência, em 1922, quando o Corinthians começa aqui uma trinca de campeonatos do seu tricampeonato, 22, 23 e a de 24 nós não temos aqui no momento, mas também é uma taça que simboliza o nosso primeiro tricampeonato. Temos outro troféu aqui importante, olha, 28, 29 e 30, é um outro tricampeonato paulista que nós ganhamos. O Corinthians, curiosamente, o que acontece com ele? Ele ganha o campeonato de 14 invicto, de 16 invicto, depois ele ganha 3 tricampeonatos seguida, tá? 22, 23, 24, e depois ele ganha seu segundo tricampeonato, 27, 28, 29 e 30. Esse troféu aqui, ele foi dado também como campeão dos campeões. Esse troféu é o seguinte, o Corinthians ganhou possivelmente isso aqui, uma partida contra o Vasco da Gama, quando existiu a disputa do campeão dos campeões. A primeira partida foi aqui no Parque São Jorge, com uma vitória de 4-2 para o Corinthians, e a segunda partida foi no Rio de Janeiro, no estádio São Januário. O que acontece? Era uma menor de 3 partidas. O Corinthians ganha na primeira, se o Vasco ganhasse a segunda, teríamos uma terceira partida no mesma cidade, no Rio de Janeiro. A segunda partida começa 2-0 para o Vasco, quando parecia tudo perdido, faltando 12 minutos para acabar o jogo, o Corinthians faz 3 gols e ganha por 3-2. Então ele conquista a taça campeão dos campeões. É essa mesma taça que está aqui. Ela foi ganha em fevereiro de 1931, no estádio São Januário. Temos aqui, ó, a Áurea da Vitória. O outro tricampeonato que eu citei, o Corinthians ganha o campeonato 22, 23, 24, 28, 29 e 30. Depois ele ganha 37, 38 e 39. Então é uma sequência, realmente é uma hegemonia muito grande. E mesmo nesse momento, o Corinthians tinha tido um baque muito grande em 1933, quando Benito Mussolini manda aqui no Brasil seus emissários, os emissários da Lazio, e levam 4 titulares nossos, De Maria, Rato del Débio e Filó, para jogar na Lazio, para jogar na Grande Itália. Tanto é que o primeiro jogador brasileiro a ser campeão mundial por seleções é o Filó, Anfilóco, que jogava no Corinthians. Ele foi jogar na Lazio na época de Benito Mussolini. Isso nos custou a nossa pior derrota em 1983, quando começa o futebol profissional. Em 37, o Corinthians ganhou seu primeiro título profissional. Aqui está aqui o primeiro título, já era esse troféu. Ele ganha no Parque Antártica na época do Palestra Itália ainda, porque não tinha mudado no nome em função da Segunda Guerra Mundial. Então ele ganhou esse primeiro título em 37 e é o primeiro título profissional do Corinthians. E ele confirma esse título jogando uma partida aqui contra Estudantes aqui de São Paulo e ganha por 3-0, se tornando campeão em 37, depois 38 também. E em 39 foi campeão invicto novamente. Aqui o Corinthians ganha o troféu Supremacia, Taça Supremacia, do torneio chamado Quinela de Ouro. Aqui jogava grandes times na época, era um torneio internacional. Era um torneio muito importante na época. Ele já tinha sido campeão em 1941, ele ganhou os seus 3 campeonatos. Aí ele volta a ser campeão paulista em 41 e em 42 ele disputa esse torneio e ganha esse belíssimo troféu que está aqui no nosso acervo. Isso aqui realmente é uma raridade, uma coisa maravilhosa que conta para a história
A história realmente, né, como diz aqui o nosso amigo que colaborou com a nossa entrada aqui, o Cristiano, dizendo que muitas pessoas pensam que o Corinthians começa a partir do ano 2000, mas não. O Corinthians começou em 1909, antes de virar time de futebol, quando os 5 operários começaram a fazer rifas, começaram a receber doações para montar um time de operários. E está aqui o preço disso, está aqui o nosso grande legado. Terminando aqui essa fase de ouro da década de 50, da década de 20 para a década de 50, né, ou de 14 para 50, digamos assim. Em 1954, esse é o troféu mais importante que nós ganhamos e depois ficamos num jejum enorme quando não conseguimos vencer de 54 a 77. Esse troféu foi ganho contra, na época, a Sociedade Esportiva Palmeiras, no Pacaembu, um empate de 1-1. O Corinthians se sagra campeão paulista no dia 6 de fevereiro de 1955, jogando contra o Palmeiras no Pacaembu. Então esse troféu, ele é um símbolo, tá? O nosso troféu de fato está lá no jardim, que é o bandeirante, um enorme que está lá, mas ele simboliza essa conquista, com a bandeira de São Paulo, a bandeira de 13 listas que está aqui embaixo, que está no nosso distintivo, que consta aqui, ó. Essa é a nossa bandeira, ok? Esse é o nosso símbolo, feito pelo Francisco Rebolo, que foi jogador do Corinthians. E terminando esse período, pessoal, está aqui o ataque dos 103 gols de 51, participa dessa conquista importantíssima. Essa é a pequena Taça do Mundo disputada em Caracas, com a participação da Seleção de Caracas, do Corinthians, da Roma, da Itália e também do Barcelona. E o Corinthians se sagra campeão nesse torneio, muito importante na época, e é um troféu muito bonito que representa uma das primeiras conquistas internacionais do Corinthians. Para quem diz que o Corinthians não tem conquista internacional, aí em 42 tem uma, aqui tem outra, ganhamos também o torneio Charles Miller várias vezes, nós ganhamos também que sucedeu a Copa Rio, né, que todo mundo fala que é o Mundial, mas não é um Mundial, eram torneios com nomes específicos. Isso também era um nome específico, isso aqui não é um título mundial, mas enfrentou time de um grande poderio e teve uma importância, uma repercussão muito grande. E o Corinthians tem um orgulho de ter esse seu troféu no seu acervo, mostrando realmente a sua pujança internacional naquele momento. Já era um time que já tinha saído do Bom Retiro, passado pela Ponte Grande, pelo Parque São Jorge, já tinha passado pelo Pacaembu em 1940 e começava a conquistar o mundo através dessa pequena Taça do Mundo aqui. Se vocês gostaram desse episódio, pessoal, dê um likezinho, se inscrevam, compartilhem com seus amigos, comentem. Então eu acabei de falar aqui, ó, sobre o nosso acervo do nosso primeiro campeonato em 1914 até o nosso último campeonato em 1954. Isso aqui faz parte um pouco da nossa história e do nosso legado, que todo corintiano devia saber. A grandiosa história do Esporte Clube Corinthians Paulista, ela começa em 1909 e não no ano 2000, como muitas pessoas acreditam. Eu gostaria muito de primeiro agradecer a administração do clube, o fato de ter o departamento cultural também, pelo fato de ter nos deixado participar dessas filmagens e contar um pouquinho da história do nosso clube. Eu quero falar para vocês que esse memorial ele fica aberto de terça a domingo, das 10 horas até as 17 horas, tá? Que vocês possam realmente vir aqui conhecer. Se você entrar de sócio, a primeira coisa é entrar aqui e conhecer a história do nosso clube. Aqui está todo o nosso legado, aqui estão nossos jogadores históricos, nossos dirigentes históricos, nossos troféus, todo tipo de troféu que você pode imaginar está aqui, desde o primeiro até o último. Então é um legado de muitas conquistas. Então venha para cá, gente. Entre no site do Corinthians, entre lá no departamento cultural. Também existem visitas monitoradas aqui pelas pessoas que trabalham nesse departamento, que vão mostrar para vocês tanto o memorial como o Parque São Jorge, como toda a fazendinha, como todo o histórico que tem aqui dentro. É um clube muito grande de 160 mil metros quadrados que merece ser explorado pelo seu torcedor. Existe um departamento cultural, existe um memorial para fazer isso para vocês e que vocês realmente possam usufruir disso. Mesmo que você não seja sócio, faça uma visita aqui monitorada que vocês vão gostar muito e quem sabe se tornar sócio do Esporte Clube Corinthians Paulista. Importante, estou falando isso para os corintianos e não corintianos também, tem muita pessoa que não é corintiana, que mora aqui perto, que gostaria de frequentar o clube. Você vai ser muito bem recebido, isso aqui é um clube família, as pessoas vão te respeitar. O Corinthians é um time que sempre trabalhou, um clube que sempre trabalhou com as diferenças, foi assim que ele foi construído, assim que ele foi criado. Então venha para cá também e participe. Quem sabe você não se interessa e quem sabe você não vira um corintiano. Brincadeiras à parte, cada um torce para o seu time, mas você vai ser muito bem recebido aqui dentro, com certeza, por todas as pessoas, que isso aqui são pessoas gabaritadas, são pessoas treinadas e preparadas para atendê-lo da melhor maneira possível. E obrigado, Corinthians, obrigado, Departamento Cultural, pela oportunidade que nos deu de estar aqui hoje fazendo esse programa. Muito obrigado. Um abraço a todos e fiquem em paz.
Só no meu timão, não para de lutar.